Olá, você está no programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo, todos os dias às 6 da manhã. Estamos abrindo a grade da manhã aqui com você e com um capítulo da Bíblia novo todos os dias. Esta série que estamos fazendo, já estamos aqui hoje no capítulo 17 do segundo livro dos Reis, da história dos Reis. Estamos chegando ao final deste bloco, né? Primeiro, segundo Reis. Depois vamos entrar em crônicas, as histórias vão ser repetidas ou várias delas vão ser repetidas, vai entrar um pouco de genealogia, vai ser muito interessante também o primeiro livro, o segundo livro das crônicas, né, das histórias dos reis de Israel e tudo mais. É a preservação da história, né, que Deus está querendo preservar a história, mostrar como foram infiéis, como foram alguns poucos fiéis também no seu reino. Queremos agradecer a você que está nos acompanhando pelo YouTube, nosso canal muito fácil, Reavivados por Sua Palavra NT, não é? Porque nós somos da Novo Tempo. Então, você vai lá, clica, se você não fez sua inscrição, se inscreva, clique no sininho para receber as novidades e também dê o seu like. Obrigado você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Obrigado também ao Cevisa, que nos acolhe nesta temporada, Centro de Vida Saudável Adventista aqui na região de Engenheiro Coelho, vale a pena conhecer, um lugar extraordinário. E também um abraço para os Anjos da Esperança, vocês que sustentam a rede Novo Tempo. É uma alegria para nós. Eu também sou anjo, sou Novo Tempo. Vamos lá dar uma pincelada aqui no capítulo anterior. Vai falar só sobre Acaz, o rei de Judá. Esse rei cometeu alguma coisa terrível, né? No verso 2 diz assim, não fez o que era reto perante o Senhor e ainda queimou seu filho com sacrifício. Uau, né? A que ponto chegaram os reis de Judá, aqui perto de Jerusalém, ou em Jerusalém, onde estava o templo, né? Mas perdeu a noção completa do que significava ser espiritual, religioso. Ele pede ajuda para os assírios e parece que os assírios gostaram. Depois vai haver um desdobramento disso, porque ele estava recebendo o rei da Síria contra ele, o Rezim, né? E também o rei de Jerusalém, aliás, o rei de Israel, e eles fizeram lá um complô contra Judá e acabaram tendo a ajuda do rei da Assíria, que depois vai bater bastante lá na região norte, né? Ele os livrou, conta isso. Fala da idolatria de Acaz, que quando ele esteve lá com Tiglat-Pileser, né? O rei da Assíria, quando ele esteve com ele, ele viu um altar, mandou fazer um altar igual, colocou o altar do templo fora, criou uma situação tremenda. E ele morre também e é substituído por Ezequias, seu filho. E a gente entra agora no capítulo 17. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, para você conhecer um pouquinho mais as atividades, os programas da TV Novo Tempo. Fique aí, eu volto já já. Muito bem, voltamos, foi rapidinho, você tem agora uma visão maior das programações da TV Novo Tempo. Bom, nós estamos aqui agora no capítulo 17, tem muita coisa para ver aqui, é um capítulo grande, vai falar sobre Oséias e vai falar sobre o comecinho da queda do Reino do Norte. Praticamente agora o Reino do Norte vai ser apagado, né, como Reino do Norte. Fala sobre o reinado de Oséias, depois de falarmos sobre Acaz, não é, lá de Judá, o rei do Reino do Norte, juntamente com o rei da Síria, né, sem A, S, Síria, estavam tentando violar ali Acaz, o Reino do Sul, foram ajudados, o Reino do Sul foi ajudado pela Assíria, Tiglat-Pileser, um nomezinho difícil, né, e acho que eles gostaram e tentaram tirar algumas vantagens disso aqui. Então, no ano do 10º de Acaz, então sempre fazendo essa comparação, só para lembrar você, o escritor bíblico aqui, ele faz isso, ele conta a história do rei do norte, dando a data do sul, dando a data do norte e cria aí uma cronologia. Então, no ano do 10º de Acaz, esse que já morreu no capítulo passado aqui, né, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Ele deu uma melhoradinha, né?
Então vinha um rei, fazia coisas terríveis, especialmente no Reino do Norte, em Israel, com sede em Samaria. Ali as coisas eram terríveis, desde Jeroboão, seu primeiro rei, que não era da descendência de Salomão, nem de Davi, não é? Ele surgiu fora da descendência, a descendência ficou com o Reino do Sul, Judá, e o Messias deveria vir de Davi. Então, por isso essa intenção do diabo de querer acabar com o povo. Eles queriam unificar para poder adorar Baal. Aí aparece Jezabel, aparecem outros aí também, né? Atalia, uma série de pessoas que vêm para unificar, todos assim dirigidos por Satanás, para que o Messias não nascesse. E a luta dele, eu já falei, que ele não nasça no seu coração. Não permita isso jamais. Né? E se nascer, mantenha-se firme. Né? Se você permitir isso, mantenha-se firme. Do lado do Messias, que sem dúvida nenhuma você vai ter a vitória eterna, não passageira. Bom, muito bem, então esse Oséias aqui começou a enfrentar a queda de Samaria. Contra ele subiu Salmaneser, ou Salmaneser, algumas versões na minha Bíblia, de Salmaneser, que foi rei da Síria, logo após Tiglat-Pileser, e Oséias ficou sendo o servo dele e pagava tributo. Até que ele percebeu que Oséias ia fazer uma conspiração contra a Síria, máquina de guerra fortíssima, maior que Síria, aqui no caso. Então, e começou a não querer pagar imposto mais, os impostos, os tributos, começou a fazer uma amizade com o Egito, então ele foi lá e prendeu o rei, o rei de Israel, Oséias. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu Samaria, sitiou por 3 anos, e é nessa época que as coisas começam a degringolar para o povo que morava em Israel. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria, transportou a Israel para a Síria, olha só, e fez habitar em Ala, junto a Abor, ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Esse foi o primeiro indício de que Samaria ia virar uma confusão. Por que os judeus odiavam tanto Samaria e os samaritanos aos judeus? Por causa disso daqui. Porque os judeus começaram a ser misturados para outras terras, e daqui a pouquinho nós vamos ver nesse mesmo capítulo que eles começaram a trazer gente de outras terras para morar ali, virou uma confusão, e o judeu de Samaria não era um judeu puro, Por isso que o judeu de Jerusalém, o judeu do resto, né, a não ser Samaria, depois nos tempos de Jesus, odiavam tanto os samaritanos que eles não eram puros. Bom, a causa deste cativeiro, aqui é uma porção de capítulos, de versos, do 7 pelo menos até o 23, vem as razões pelas quais o povo de Israel, o reino de cima, em Samaria, agora desapareceu. Então eu vou ler algumas delas para vocês. Verso 7. Tal sucedeu porque os filhos de Israel, então aqui vem as razões, pecaram contra o Senhor seu Deus e fizeram subir a terra do Egito debaixo da mão do faraó e remeteram-se a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações. O que eu falei para vocês em programas anteriores aqui, ou para você? Que era para exterminar todo o povo lá em Canaã. Eles não exterminaram, deixaram alguns grupos para serem vassalos, para trabalharem para eles, trabalhos forçados, isso tinha muito. E esse povo interferiu na vida espiritual religiosa. Então adoraram os estatutos das nações, que o Senhor, olha só, bem claro, verso 8 eu estou lendo, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. O verso 9 diz assim, fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto, edificaram para si altos em todos os lugares, em todas as cidades. Estes altos que alguns não conseguiam tirar, mesmo lá os de Judá, que o número de reis ali foi um pouquinho melhor, né? Poucos, mas o número daqueles que serviram a Deus foi bem melhor em relação ao Reino do Norte. Então, eles não conseguiam tirar os altos. Eles derrubavam isso, faziam aquilo, mas os altos, o povo ia lá, se acostumou com os altos. Ali tinha uma verdadeira adoração ao diabo, né? A Baal e ao corpo, ao prazer e tudo mais. Verso 10 diz assim, levantaram para si colunas e postes ídolos nos altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Quer dizer, a mata estava forrada dos deuses que eles agora estavam adorando, né? Queimaram ali incenso. Verso 12 diz assim, serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis essas coisas.
Eles serviam ídolos que não respondiam, né? E aí, o Senhor então os advertiu através dos profetas, verso 13, voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus estatutos, né, os meus mandamentos, segundo toda a lei, etc e tal. Porém, verso 14, esses poréns aqui da Bíblia, porém, não deram ouvidos. Não deram ouvidos, simplesmente não deram ouvidos. Então aqui estão as razões. O 15, rejeitaram os estatutos novamente, as suas advertências, seguiram os ídolos e se tornaram vãos. E seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem, desde Josué. Então o povo estava agora colhendo isso. O reino do norte, com sede em Samaria, que era chamado de Israel, esse reino do norte, que foi separado depois de Salomão, e que o seu filho ficou no reino do sul, e alguém ficou no reino do norte, que foi Jeroboão, e a partir dos pecados dele, todos pecaram igualmente, com raríssimas exceções, alguns mais, outros menos. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, verso 16, aí reforça, né? E falando aqui especificamente agora de Jeroboão. E fizeram para si, verso 16, imagens de fundição de 2 bezerros, fizeram um poste ídolo, adoraram todo o exército dos céus e serviram a Baal. Também queimaram, agora é grave aqui, agora aparecem 2 versos bem graves. Também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Meu querido, minha querida, matar os seus filhos, sacrificar os seus filhos para esses deuses. Temos que sacrificar nossos filhos para o Deus verdadeiro, não matá-los, sacrificá-los para a vida, ou dedicarmos os nossos filhos para a vida. Nossa igreja lá no Morumbi, na comunidade adventista do Morumbi, a gente tem lá todo terceiro sábado do mês, a gente fez a dedicação de crianças que nascem. É bonito. Os pais trazerem um filho de 1 mês, 2 meses, 3 meses, os filhos para serem dedicados e filhas para o Senhor. É isso. Estavam dedicando para a morte aqui. A gente tem que dedicar para a vida os nossos filhos. Agora vem o pior verso de todos. Verso 18. Pelo que o Senhor muito se indignou, olha só. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou senão a tribo de Judá. Triste. Triste o resultado, a consequência. Quantos anos? Triste, muito triste isso. Não tem mais lugar Israel. Israel está sendo dominado agora pela Síria, mas foi dominado já pela Síria. Então vamos fazer confusão, né? Agora é a Síria, mas pela Síria também já tinha sido dominado. Não é? O Hazael diminuiu o território de Israel, né? Foi grave o que ele fez por ali. E eles viviam perdendo cidades, ganhando cidades, perdendo cidades, ganhando cidades. Também Judá não agradou. Agora vem a outra parte, né? Ele fala aqui de Israel, mas o reino do sul também, com sede em Jerusalém, que se chamava Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Então, além de perderem a noção daquilo que eles já tinham, que era o santuário, eles começaram a seguir o que Israel estava fazendo, o que o reino de cima estava fazendo. Pelo que o Senhor retirou a toda a descendência de Israel e os afligiu. E o verso 23, que termina essa parte das causas, a consequência, né? Até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia em que foi escrito. Então aqui, ele diz assim, Israel também foi espalhado. Samaria especialmente, mas Israel todo está espalhado. Está espalhado. Perdeu essa visão de nação. Os reis que surgiram aí foram reis vassalos, reis fantoches, não tinham nenhum poder. A adoração ficou misturada e várias vezes eram levados. Aqui foram levados para a Síria. Judá é levada para Babilônia depois. Babilônia é a algoz aqui de Judá, do reino do sul, Jerusalém como sede, né? Bom, olha só agora que triste, né? O rei da Síria, a Síria, agora vem a Síria, é isso. Renova a população de Samaria. De que maneira?
O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim e fez habitar nas cidades de Samaria. Aquele conjunto de cidades de Samaria. Em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Eles habitaram e não conheciam o Senhor, mas alguns estavam ainda morando lá. Fizeram um apelo aqui para o rei da Síria, ele compreendeu, mandou um sacerdote lá. Mas aí vem a mistura, né? É que a mistura terrível, né? O verso 28 diz assim: foi, pois, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria, habitou em Betel e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Ok, positivo. Pelo menos tem alguém lá pregando em nome do Senhor. Aqui tem uma questão de herança, né? Aquela herança era do povo de Deus. Mas agora o povo do mal, o povo que representava o diabo, o povo do mal estava dominando a herança do Senhor. Não era briga porque a terra tinha ouro, ou porque tinha prata, ou porque tinha petróleo, como hoje. Não era briga por isso. Era a herança do Senhor. Ele disse: essa é a terra que eu vou dar para vocês. Isso era muito sério entre os povos que serviram, entre o povo que serviu a Deus, entre a promessa que Deus fez para o povo. Essa é a terra. Daqui vocês vão poder pregar o evangelho, as nações vão vir para cá, vão conhecer vocês, vão conhecer o templo, vão conhecer a lavoura, vão conhecer... Hoje Israel, né, que tem um local, um deserto e tudo mais, faz milagres ali. Imagina o que Deus queria naquele tempo, né, sem essa tecnologia que a gente tem hoje. Deus era a tecnologia para o seu povo. Perderam completamente esse tipo de coisa. E agora os cultos começam a se misturar. Eu vou para essa câmera aqui agora. Porém, cada nação, olha, o sacerdote foi lá para ensinar a respeito sobre Deus, aqui a palavrinha de novo. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e puseram nos santuários dos altos, que os samaritanos tinham feito. E os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, que era o deus, né? Os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nabis, os Tartaque e os Sefarvitas queimaram seus filhos a Adrameleque, a Anameleque, deuses de Sevarfaim. Mas temiam também ao Senhor. Acende uma vela para o diabo, uma vela para Deus, né? Que a gente costuma dizer isso. Então, mas eles ainda temiam a Deus entre os povos, não é? Mas também de maneira que temiam ao Senhor, verso 33, e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses. Não, eu não vou desagradar a Deus, vai que ele... Né? E também não vou desagradar o outro. Então vamos estar todo mundo, está tudo certo, né? Isso foi uma coisa terrível que o povo teve que enfrentar. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis a eles. Mas eles seguiram nesse sentido. Aí vem um pequeno histórico do Egito e a conclusão: assim estas nações temiam o Senhor e serviam suas próprias imagens de escultura. E isso não é bom. Servir a Deus e servir a Mamon. Servir a Deus e servir ao diabo ao mesmo tempo. Não, mas eu não sirvo ao diabo. Eu sirvo a Deus, mas o diabo tem nome, vem com nomes de outros deuses, né? Dinheiro, prazer, trabalho. As pessoas trabalham 28 horas por dia. Né? Mais. Compram casas, compram isso, compram aquilo. Guardam dinheiro. Ou viajam. Onde a gente vai parar? Quando é que a gente vai começar a viver para o próximo? Quando a gente vai começar a adorar a Deus? Quando a gente vai começar a ter uma vida com Deus? Há pessoas que fazem os seus deuses junto com o Deus verdadeiro. E a gente acha que está tudo bem. Eu vou à igreja, né? Tá bom demais eu ir à igreja já, né? Mas eu saio da igreja e vou ter minha vida. Eu adoro a Deus só naquelas horas do sábado da manhã, eu só adoro ali. Ou no domingo, eu adoro ali. Acabou. Agora eu vou ser eu. Eu preciso ser eu. É o que a gente fala. Terrível a história de Israel. Agora deixaram de ser a nação. Estavam espalhados pelo mundo e a Síria estava dominando. Vamos orar para que Deus domine a nossa vida? Pai querido, ajuda-nos a entendermos que o Senhor precisa ser o primeiro, o único, o melhor. Nós não podemos confundir a nossa mente e o nosso coração com outros deuses. Senhor, que sejamos cristãos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que busquemos ao Senhor diariamente, estudemos a Bíblia. Essa é a proposta do programa Reavivados. É a proposta da Novo Tempo, estarmos ligados constantemente com o Senhor. Ajuda-nos a discernirmos esses deuses que vão tirando a nossa força e ajuda-nos a matá-los, para ficarmos só com o Senhor. Em nome de Cristo, amém. Muito bem, chegamos ao final do programa de hoje.
mas eu espero que você possa estar conosco no próximo. Você fica agora com um clipe musical para sua meditação e eu aguardo você amanhã. Um abraço. Quantas vezes eu te esperei, tenho saudades de ti. Quantas vezes eu te chamei, mas você não quis ouvir. Eu ainda estou aqui, te espero. Quantas lágrimas eu chorei por ti, vendo você se ferir. Eu queria muito te ajudar, mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero.